Quem está falando é o professor Ed, canal CR na Escola, e a gente vai ver um vídeo rápido aqui sobre racismo e o processo de colonização para a gente entender mais na frente qual a relação disso com a questão da religiosidade e religião. A gente sabe que a sociedade é formada por vários grupos diferentes que também têm ideias diferentes. Algumas dessas ideias elas vão ser mais aceitas e outras vão ser menos aceitas. A gente tem a ideia dessa configuração de mundo com cada lugar com esse nome, cada espaço da Terra preenchido por uma linha que vão corresponder a algumas ideias que foram construídas ao longo do tempo. O processo de colonização europeia ele é marcado como o início da modernidade. Então, a partir dessa ideia do contato do povo europeu com os outros povos, vai se formar a ideia sobre esses outros povos. Só que esse processo de colonização ele levou ao que foi também um processo de escravidão e exploração que sustentou essa colonização europeia. Quando a gente fala de colonização parece uma coisa tão bonita, né, que é ensinada na escola, mas a gente tem que ter uma ideia que essa colonização ela foi o extermínio de pessoas, o extermínio de ideias, que foram os povos que foram de certa forma aniquilados dentro desse processo da colonização. Então, a partir dessa ideia de colonização, de escravidão e de submissão dos outros povos, a gente tem a nossa ideia até hoje sobre esses outros povos baseado na ideia de que eles são inferiores. Então se usou várias justificativas ao longo do tempo. Entre uma delas se usou a Bíblia, inclusive como justificativa para, exterminar a cultura desses outros povos, e que são tantos adjetivos que a gente pode ver nesse meio que fica até difícil definir aqui para vocês, mas acho que deu para entender. Essa ideia desse filme aí, Controvérsia de Valladolid, mostra um julgamento em que o indígena é dito não ser um ser sem alma. Então, essa ideia de o ser humano não possuir alma, ela vai justificar também toda a tortura, todo o processo de extermínio desses outros povos. Então, a questão da evangelização traz a ideia de que esses outros povos não têm cultura, não têm nenhuma divindade, então eles vão ser e precisam ser evangelizados. Nesse processo de evangelização, ele também vai passar por uma questão de domesticação para aceitar as ideias do colonizador. O filme aí embaixo, que passou nesse vídeo, é o filme Espagel, recomendo vocês darem uma procurada, que ele é bem interessante, que mostra até hoje como esse processo é muito forte. A gente tem aqui um resumo dos quadros, dos conceitos que a gente falou aqui rápido, que a colonização não significa exatamente ou pontualmente esses quadros que eu coloquei para vocês aqui: invasão, dominação, extermínio, pensamentos e ideias. E essas ideias a gente vai levar em consideração práticas culturais, práticas religiosas, a culinária, enfim, várias outras características desses povos que vão sofrer o processo de colonização. E aí, quando a gente for falar especificamente da religiosidade, a gente tem que ter a ideia que o pensamento judaico-cristão ele é tido e se coloca como único e verdadeiro. Vai ter uma gama de autores aí que vai falar sobre como é que essa ideia foi justificada, e parece que ela molda exatamente o pensamento do outro não como humano. E aí tu tem o processo de demonização das crenças alheias. Nesse processo de demonização, a gente já falou acho que em vídeos anteriores aqui, que ele é justamente a perseguição às outras crenças e a diminuição do valor dessas crenças a algo demoníaco. Bem, eu acho que é só isso aí de início. A gente vai ter umas 2, 3 vídeos para a gente abordar esses assuntos, e aí a gente vai ver um próximo que a gente vai entrar de fato nos conceitos que eu costumo utilizar sobre raça, racismo, racialização, para a gente entender como é que essas relações são hierarquizadas. Valeu, não esqueça de compartilhar aí.